Neste vídeo, você se familiarizará com as descobertas mais incríveis e únicas que há muito tempo estavam escondidas de nossos olhos. Aproveite e já se inscreve no canal e deixa o like. Rift do Leste Africano. Há mais de 175 milhões de anos, nosso planeta não se parecia com o que estamos acostumados a ver no globo. Naquela época, existia um supercontinente chamado Pangeia, que se fragmentou, separando a África, a América do Sul, a Austrália, a Índia e a Antártica. Tudo isso ocorreu após o desenvolvimento de sistemas de recifes intercontinentais que evoluíram para os oceanos Atlântico e Índico. Agora, algo semelhante está acontecendo no leste da África, e o continente africano está gradualmente se dividindo em duas partes. Desde o norte da Etiópia até o centro de Moçambique, formou-se uma grande formação de rift chamada Rift do Leste Africano. Os rifts se formam como resultado da separação de duas placas tectônicas, e o Vale do Rift está se expandindo a uma taxa de vários metros por ano. De acordo com esses dados, os cientistas sugerem que a separação do leste africano do continente principal ocorrerá daqui a 3 a 4 milhões de anos. Atualmente, a largura do rift atinge 62 milhas, e a profundidade é de 3.000 pés. Como resultado do que está acontecendo na zona de Rift, no Mar Vermelho, uma nova crosta oceânica está se formando. Após a separação do leste africano, uma nova região oceânica deverá surgir aqui. O gigante Stuart. Na Austrália, no Planalto finlandês, a 37 milhas do assentamento de Murray, encontra-se o maior geoglifo em nosso planeta, chamado de Mariman ou Gigante Stuart. Essa imagem foi descoberta do ar pelo piloto Trevor Smith em junho de 1998. O gigantesco geoglifo representa um caçador segurando um bastão de arremesso. A altura do homem desenhado no chão era de mais de 2 milhas, e o perímetro total do desenho ultrapassava 17 milhas. Logo após a descoberta do geoglifo, os cientistas começaram a estudá-lo. Em sua opinião, o desenho foi criado recentemente, presumivelmente pouco antes de sua descoberta, usando GPS e um trator de esteira ao longo de 8 a 10 semanas. Devido às peculiaridades do solo, as linhas gradualmente desaparecem e até precisam ser restauradas para que o geoglifo não desapareça da face da Terra. Naturalmente, todos estavam interessados em quem era o autor dessa imagem gigantesca. As primeiras suspeitas recaíram sobre pessoas da tribo aborígene Araba, mas a aparência do geoglifo causou insatisfação entre os aborígenes. Eles acreditavam que alguém havia profanado suas terras dessa maneira. Em alguns lugares do gigante Stuart, foram encontrados estacas que provavelmente foram usadas para marcação e ajudaram o autor do desenho a criar uma obra-prima de escala impressionante. E se não foram os aborígenes, provavelmente foi um artista desconhecido desejando criar uma sensação. Afinal, o geoglifo era considerado uma imagem de uma civilização antiga até que ficou claro que as linhas do desenho desaparecem rapidamente. Mas então fica sem explicação como, por mais de 2 meses, isso passou despercebido pelos moradores indígenas. A escadaria misteriosa. Nas escavações no Egito, os arqueólogos regularmente descobrem achados interessantes, e um deles foi uma escadaria misteriosa localizada perto das grandes pirâmides de Gizé. Os cientistas têm tentado por muito tempo entender quem a construiu e para onde ela leva. A escadaria misteriosa está dentro da parede, com seus degraus se estendendo a 100 pés abaixo da superfície, formando um corredor estreito que leva a um beco sem saída. Nenhuma imagem ou hieróglifo foi encontrado nas paredes dentro do corredor que pudesse ajudar os arqueólogos a desvendar o mistério do propósito do corredor. Uma grande pedra foi encontrada no topo da trincheira, e é provável que o corredor tenha sido completamente coberto de blocos como esse no passado. No fundo do corredor misterioso, estava muito úmido, o que levou os cientistas a acreditar que este local foi construído pelos romanos e usado para resfriar ânforas. Ao mesmo tempo, o corredor se assemelhava à entrada do sistema de túneis subterrâneos que os egípcios construíram, portanto, os egiptólogos também sugerem que a escadaria poderia servir como uma entrada secreta para o templo do deus Serapis, que ainda não foi descoberto por arqueólogos. No momento, as escavações no território da escadaria misteriosa continuam,
e talvez ela se torne a chave para fazer novas descobertas relacionadas à história do Antigo Egito. Moloch. Na Austrália, vivem lagartos incríveis conhecidos como molochs, pertencentes à família Agamidae. Sua aparência incomum também lhes rendeu os nomes de diabo espinhoso ou dragão espinhoso. O nome principal, Moloch, foi dado a esses lagartos em homenagem à divindade pagã Moloch, a qual supostamente eram feitos sacrifícios humanos, de acordo com lendas locais. Esses répteis foram descritos pela primeira vez em 1841 pelo biólogo britânico John Edward Gray. A característica principal dos molochs é a presença de espinhos que desempenham uma função vital. Com esses espinhos, os molochs coletam o orvalho da manhã das plantas, fornecendo-se água no deserto. O peso do lagarto pode aumentar em até 30% ao entrar em contato com a água. Outra característica surpreendente do réptil é a capacidade de mudar de cor dependendo da temperatura e da iluminação. Os molochs crescem até 8 polegadas e são ativos apenas durante o dia. Esses lagartos pertencem aos animais da família Myrmacofagidae, que se alimentam de formigas. Além disso, são um exemplo de evolução convergente, na qual semelhanças externas surgem entre organismos de grupos diferentes que vivem em condições semelhantes. Assim, os molochs são muito semelhantes em aparência e comportamento aos lagartos cornudos da América do Norte e alguns lagartos de cabeça arredondada. Mão gigante. Muitos turistas que percorrem a rodovia Pan-Americana no Chile param seus carros para tentar entender o que exatamente surge no meio das dunas de areia do deserto de Atacama. Uma mão gigantesca apontando para o céu sugere que um gigante está enterrado profundamente nas areias quentes. Claro, não há gigantes lá. A enorme palma foi erguida no deserto em 1992. Seu criador é o escultor chileno Mário Irarazabal. A obra é feita de concreto armado, e a altura da palma é de 35 pés. O criador da escultura explicou que ela demonstra quão vulnerável e indefeso uma pessoa fica quando deixada sozinha contra as forças da natureza. O deserto de Atacama foi escolhido para esta instalação por uma razão específica. Este lugar é considerado o deserto mais quente do mundo e é até chamado de Vale da Morte. Por muitas dezenas de milhas, além de areia e sol, não há nada aqui. Apesar das condições severas do deserto, há muitos turistas que desejam tocar esta escultura. Alguns tentam deixar uma lembrança de si mesmos na forma de várias inscrições, o que, sem dúvida, estraga a atração. Felizmente, as autoridades locais cuidam da mão gigante e periodicamente apagam as assinaturas de turistas pouco escrupulosos. Círculos das Fadas. As paisagens arenosas do deserto de Namibe são adornadas com círculos caprichosos, áreas de terra com uma depressão dentro. Cada círculo não tem vegetação, enquanto as bordas são cobertas com grama seca. O diâmetro dos círculos das fadas varia de 6 a 50 pés. A coisa mais surpreendente é que eles desaparecem e reaparecem no mesmo lugar. Os moradores locais criaram lendas sobre esse fenômeno incrível, afirmando que os círculos são vestígios de deuses que desceram à Terra. Os cientistas, por sua vez, por muito tempo ficaram perplexos e não entenderam a natureza desse fenômeno. Em sua opinião, os círculos das fadas poderiam ter surgido como resultado de tentativas de autorregulação por plantas em condições de seca. Outra teoria sugeriu que as plantas foram mortas por cupins que se alimentam das raízes. Pesquisas recentes ajudaram os cientistas a chegarem à explicação mais precisa para a formação dos círculos misteriosos. Eles assumiram que a planta leiteira colonizou as planícies arenosas durante um clima mais favorável. Em condições de seca severa, as plantas morreram, mas deixaram suco no solo, que retém sua toxicidade por um longo período. Durante a observação, os cientistas também descobriram que, após as chuvas, uma nova grama cresce dentro do círculo, que morre rapidamente. A análise do solo dos círculos das fadas e debaixo das plantas mortas de leiteira confirmou sua similaridade na fitoquímica, o que significa que as plantas jovens morreram devido à intoxicação pelo solo tóxico. Este estudo não apenas permitiu compreender a natureza dos círculos das fadas, mas também descobrir novos em outros desertos, embora anteriormente se acreditasse que eles ocorriam apenas na Namíbia.